Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Franz Hassel, um pacifista de 40 anos, ele foi convocado e enviado para a Companhia Pioneira 699, a tropa de elite de Hitler que construía pontes na linha de frente. Seus princípios religiosos não o tornavam bem visto pelos seus superiores. Apelidado de comedor de cenoura e leitor da Bíblia, ele finalmente ganhou o respeito da sua unidade. Pouco antes de ser enviado para a Rússia, onde quase todos os 1.200 homens da sua unidade morreram, ele secretamente jogou fora sua arma, com medo de que, sendo o melhor atirador da companhia, fosse tentado a matar na guerra. Na Rússia, ele enfrentou um novo problema: como advertir os judeus locais antes que as tropas nazistas os pegassem. Enquanto isso, em casa, a esposa de Franz, Helene, e seus 4 filhos travavam as suas próprias batalhas. Pressionada para filiar-se ao partido nazista, ela anunciou: "Eu pertenço ao partido de Jesus Cristo." E correndo o risco de ter os seus filhos levados, ela permaneceu firme em sua decisão. As chances de sobrevivência? Muito pequenas. O único aliado? Deus. Em poucos anos, eles passaram por inúmeros perigos de vida. Enquanto milhares ao redor morreram como vítima dos horrores da guerra, eles foram carregados nas asas dos anjos, algumas vezes literalmente. Essa é a história verdadeira e tocante de uma família que escolheu ser fiel a qualquer custo e encontrou refúgio na sombra do Todo-Poderoso. Sobre os autores: Suzy Hasselmund era a filha mais nova de Franz Hassel e Helene. Ela ensinou alemão e ciências do comportamento e atuou como terapeuta especializada em lar e família por 10 anos. Ela atualmente é secretária no Pacífico num colégio em Algin, na Califórnia. Milan Schuch é o pastor em Bethel, Washington, e autor e coautor de vários livros. Dedicatória do livro: em memória de Gerhard, 1935 a 1994, que me encorajou a escrever este livro. Castelo Forte, o hino preferido da família. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder ele defende os seus e os livra com presteza. Com fúria pertinaz nos persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, e estamos assim perdidos. Mas o nosso Deus, ele socorro traz, e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz? Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, ele triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, ele já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra vencerá, nós sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á o seu reino. Hino de Martinho Lutero, de 1483 a 1546. Este hino é o número 33 do Inário Adventista do Sétimo Dia. Ao leitor: esta é a história da família durante a Segunda Guerra Mundial. O relato é baseado nas recordações dos envolvidos. Por escritos ou em fitas cassetes, meus pais registraram os eventos detalhadamente. Os meus irmãos me contaram suas lembranças.
Eu devo mencionar, contudo, que usei de certa liberdade ao contar a história, particularmente no que diz respeito à sequência exata dos acontecimentos e aos créditos a um ou outro personagem. Eu fiz ainda 2 ou mais pessoas tornarem-se uma quando senti ser necessário, para esclarecimento e simplificação. Em todos os casos, a intenção foi sempre de iluminar e destacar da melhor forma a verdade. A minha esperança é que este livro seja um encorajamento para o povo de Deus no tempo do fim. Capítulo 1. A convocação. Ninguém mesmo pode nos derrotar. Com o queixo erguido, o professor olhou fixamente para a expressão séria dos alunos da 3ª série. Era 1939. A maioria dos cidadãos de Frankfurt compartilhava a confiança do professor. Afinal, a sua pátria e o Führer, líder título dado a Adolf Hitler, que dirigia a Alemanha nessa época, não tinham provado isso durante as 2 últimas décadas? O trabalho árduo, o rigoroso controle de qualidade e a teimosia típica dos alemães os haviam transformado de indigentes destruídos pela Primeira Guerra Mundial na nação mais dinâmica da Europa. O futuro pertencia ao Reich, Império Alemão. Somos o povo mais forte da terra, ele pregava para sua classe. E o melhor de tudo, crianças, se alguém ousar invadir o nosso espaço aéreo, temos os canhões antiaéreos. Kurt Russell, de 9 anos de idade, sentou-se mais ereto. Ele pressionou os lábios e respirou profundamente. Esses canhões são localizados por toda a Alemanha, ensinava o professor. Eles são tão precisamente calibrados que podem abater qualquer avião no céu. É por isso que a Alemanha será vitoriosa. O olhar de Kurt desviou-se orgulhosamente para a janela. Ali ele podia ver o sol penetrando por entre as árvores frondosas de Frankfurt. Essa era a sua Alemanha, a sua pátria, o maior país do mundo. Mamãe, ele disse naquela noite, não será maravilhoso vencer a guerra? A mãe segurou os ombros do menino e o fez ficar frente a frente com ela. Kurt, o quê? A voz dela era séria. Gostaria que você se lembrasse de algo. Ele tentou se desvencilhar, mas ela o segurou firmemente. Kurt, se vencermos a guerra, isso significa que teremos roubado os países das pessoas a que pertencem. E daí? Milhões de pessoas, meu filho, perderão o lar e a vida. Ela tirou a mão dos seus ombros e o abraçou, falando por cima da sua cabeça. Crianças serão separadas de seus pais, irmãos e irmãs. Você poderá nunca mais ver a Gerd e o Lot novamente. A mãe o abraçou mais forte e lhe deu uma leve sacudida. Guerrear é errado, Kurt. Matar é errado. Deus quer que os Russell sejam pacificadores. Ainda assim, continuou Kurt teimosamente com a voz abafada pelo abraço. Seria legal ver aviões sendo derrubados. Em 1939, Franz e Helene Russell e os vizinhos sabiam que Adolf Hitler realmente estava se preparando para a guerra. E como todos os outros, a pequena família adventíssima do 7º dia questionava o futuro que lhes traria. Em breve saberiam. Um belo sábado, após o culto, estavam de volta, na entrada do apartamento, ali no subúrbio. Lot, de 6 anos de idade, correu até a caixa de correspondência da família e olhou pelo vão. Temos cartas, papai, disse ela. Franz abriu a carta e revirou várias cartas. Ao olhar rapidamente, disse, somente cartas comerciais. Podem esperar até o pôr do sol. Helene logo aqueceu a refeição sabática costumeira, que consistia de pão preto e sopa de lentilhas, preparados por ela no dia anterior. Por favor, podemos ir ao paraíso dos pássaros? Suplicou Kurt. O dia está tão bonito. Lot e Jared, de 4 anos, apelidado de Gerd pela família,
se uniram a Kurt para insistir no mesmo pedido. Por favor, papai, por favor. Franz lançou um olhar em direção aos livros que estavam sob a escrivania. Ele gostava de estudar a Bíblia e os escritos de Ellen White, e estivera almejando uma tarde tranquila em casa. Ele suspirou e com a cabeça concordou. A caminhada logo os conduziu para fora da área onde moravam as pessoas, para os campos abertos que existiam atrás do complexo de apartamentos. As crianças realmente gostavam de caminhar pelas trilhas estreitas, nos campos prontos para a colheita. Centáureas azuis e papoulas vermelhas se destacavam no meio das plantações de trigo ainda verdes, que já estavam mais alto do que as crianças. Vamos imaginar que somos os filhos de Israel, sugeriu Kurt. Estamos caminhando no meio do mar. As flores são os peixes. Logo as crianças chegaram a um barranco, de onde se avistava a estrada de ferro. Ao caminhar cuidadosamente pela ponte estreita que ligava os dois lados do barranco, eles ouviram o barulho do trem à distância. Já do outro lado, descansaram na grama aquecida. Um trem! Gritou Lottie. À medida que os vagões de passageiros surgiam, ao passar pelos trilhos embaixo, o pequeno Gerd agarrou a saia de sua mãe, enquanto Kurt e Lottie acenavam para o maquinista e para os passageiros que sorriam. Desta vez o simpático maquinista até mesmo soou o apito do trem para eles. Este foi mesmo um dia especial, do qual as crianças se lembrariam por muitos anos, como sendo o último dia absolutamente feliz e despreocupado. Enquanto o trem desaparecia, a família começou a descer por um caminho arenoso que acompanhava os trilhos, até chegarem ao lugar que eles chamavam de Paraíso dos Pássaros. Era como um jardim secreto, rodeado por capim alto e grosso. Não havia portão, e nenhum olho poderia penetrar o matagal verde. Mas as melodiosas canções dos passarinhos emanavam daquele lugar misterioso. Helene e Franz sentaram-se à sombra do capim e discretamente começaram a conversar sobre o clima político ameaçador. Lottie colhia flores silvestres, enquanto Kurt e Gerd colecionavam pedrinhas coloridas e conchinhas de caracóis. Quando a brisa fresca do entardecer começou a soprar, eles tomaram o caminho de volta para casa. Após o jantar e o culto do pôr do sol, Franz foi ver o que havia na pilha de correspondência. Tudo bem, vamos ver quem nos enviou cartas, ele disse, separando em pilhas sobre a mesa da cozinha. De repente ele parou, observando atentamente um envelope que parecia oficial. Helene, não pode ser. Mas acho... Ele rasgou um lado do envelope e retirou um papel duro dobrado. Helene apenas olhava por cima dos ombros dele. Isso é impossível, exclamou ela. Você já tem 40 anos de idade, isso deve ser algum engano. A voz de Franz, normalmente tão confiante, agora soava desalentada e abafada. É isso mesmo, é uma carta de convocação. Estou sendo intimado a comparecer ao centro de recrutamento do exército de Frankfurt. Segunda-feira, às 8 horas. Nessa segunda-feira, sim, dentro de 2 dias. Helene e Franz se olhavam, estarrecidos. Eu achava que estava muito velho, resmungou ele. Em vez disso, parece que eu estou sendo um dos primeiros convocados. Ele reuniu as crianças na sala de estar e pediu que se sentassem. Então explicou que havia sido convocado para a guerra. Lottie começou a chorar. Soldados morrem na guerra, ela soluçava. Você vai morrer? Franz abriu a boca para responder. Mas antes que tivesse a chance de dizer alguma coisa, Kurt disse com desdém. Não seja boba, Lottie. A Alemanha é o país mais forte do mundo. Os outros soldados morrerão, não os nossos. O papai não vai morrer? Lottie perguntou esperançosa. Lógico que não, Kurt respondeu. Temos armas poderosas que ninguém pode derrotar. E ainda temos artilharia antiaérea, que pode derrubar os aviões que nos atacarem. Vamos vencer a guerra e papai será um herói. A Alemanha vai dominar o mundo inteiro.
O rosto de Franz ficou pálido. Como um fiel adventíssima do sétimo dia, ele era um pacifista convicto. Até aquele momento ele não suspeitava o quanto seu primogênito de 9 anos havia assimilado a pregação de Hitler de fazer da Alemanha o centro de uma superpotência que duraria pelo menos 1000 anos, o Terceiro Reich. Kurt, crianças, ouçam! Gerd subiu no colo do papai e começou a chupar o polegar. Franz tentou explicar por que guerrear era errado e que Hitler era um homem mau e que não amava a Deus. Kurt ouviu, mas a sua fisionomia demonstrava que ele ainda achava que servir como um soldado seria uma aventura divertida. Segunda-feira, no centro de recrutamento, Franz passou no exame médico. Então preencheu o longo formulário e entregou ao oficial responsável. Senhor, ele falou educadamente, eu sou um cristão adventíssimo do sétimo dia e minha consciência me impede de pegar em armas. Gostaria de servir como um médico. O oficial olhou para ele. Adventíssima do sétimo dia? Ele repetiu, nunca ouvi falar isso. E chamou um colega que estava do outro lado da sala. Ei, Hans, você sabe alguma coisa sobre adventistas do sétimo dia? Ah, eles são como os judeus, respondeu Hans gritando. Guarda o sábado. O oficial olhou maldosamente para Franz. Bem, então, finalmente falou, o que você faria se estivesse cuidando de um soldado machucado e o inimigo atacasse? Eu deitaria em cima do homem, senhor, e o protegeria com o meu corpo. Não me diga. O oficial revolveu os olhos e disse com um ar de desaprovação, não temos lugar para covardes no exército alemão. Ele folheou alguns papéis e então escreveu o cargo de Franz no formulário de admissão. Ele fora designado para servir como soldado raso, na companhia 699 chamada Os Pioneiros do Parque. Franz engoliu seco. Ele conhecia bem os pioneiros. Aos 18 anos, ele já tinha servido com eles na Primeira Guerra Mundial. Essa era uma unidade de engenharia que preparava o caminho para o exército passar. Ele também sabia que a prestigiosa companhia 699 era responsável para construir pontes para facilitar o avanço das tropas de Hitler. Isso significa, Franz pensou consigo mesmo, que os soldados da 699 sempre estarão entre os primeiros alemães em território inimigo. Sem dúvida, o oficial o havia colocado na linha de frente porque odiava pessoas que não apoiavam as iniciativas de guerra de Hitler. Não fique aí parado, soldado, o oficial falou asperamente. Mexa-se, temos outras pessoas para inscrever. Franz foi para a barraca das roupas, onde recebeu o completo uniforme verde acinzentado do exército alemão. Recebeu as calças e uma túnica para combate, com 4 bolsos chapeados. Tinha também detalhes dourados na gola e o emblema da insígnia nazista, presa à suástica costurada acima do bolso direito, à altura do peito. Ele ainda recebeu o cinto preto largo, onde podia pendurar uma pequena mochila para as provisões. Também ganhou um par de sapatos e um par de botas, um cap, um capacete de aço, roupas íntimas e meias. Ele foi instruído a apresentar-se na quarta-feira pela manhã. De volta ao lar, as crianças exploraram o uniforme. Lotte gostou de carregar sua boneca na mochila para a comida. Os vários compartimentos eram perfeitos para colocar a mamadeira vazia e fraldas. Gerd colocou o cap com o distintivo vermelho, branco e preto virado para a frente. Kurt imitou uma arma com os dedos e apontou para Gerd. Bang, acertei você bem na testa. Está morto. Gerd começou a chorar imediatamente. Mas a peça favorita de Kurt era o capacete de aço. Ele gostava do cheiro do couro novo que forrava o capacete. Teve de preencher com jornal uma parte do capacete para evitar que tampasse os seus olhos, mas ele desfilava orgulhosamente pela casa, proclamando que ninguém poderia atingi-lo. Franz tinha muito o que fazer naqueles próximos 2 dias. Durante vários anos, ele havia trabalhado como colportor e secretário de publicações na Áustria e Alemanha.
Agora ele tinha que entrar em contato com a casa publicadora de Hamburgo e com o presidente da associação para informar que ele havia sido recrutado para a guerra. Trabalhando metodicamente, ele terminou os relatórios e respondeu todas as cartas. Assim, quando saísse, o trabalho estaria em dia. Na quarta-feira de manhã, Franz colocou o uniforme e reuniu a família. Lotte olhou para ele admirada e cochichou. Ah, papai, você está tão bonito. Kurt observou a fivela no cinto. Lá estava a insígnia nazista, circundada pelas palavras Gott mit uns, significando Deus conosco. Papai, ele disse pensativamente, se Hitler quer que Deus esteja conosco, ele não pode ser mau. Kurt, Franz respondeu seriamente, Hitler é um homem mau. Jamais confie no que ele diz. Seja fiel a Deus, meu filho, somente a Deus. Mas venha, vamos fazer o culto antes de eu ter que sair. Franz leu o Salmo 91, 5-11. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Então a família cantou o hino favorito deles, Castelo Forte. Ajoelharam-se em círculo, deram as mãos e Franz orou. Pai nosso, disse ele, eu fui recrutado para ser um soldado. Tu sabes que eu não me interesso pela guerra ou por lutar. Sabes que eu não apreciei lutar na Primeira Grande Guerra, mesmo quando ainda não era um cristão. Muito menos agora. Por favor, Senhor, se conosco. Pai, agora, que nos nossos caminhos vamos ter que separar. Ajuda-me a permanecer leal à minha fé, mesmo no exército. Ajuda-me para que eu não tenha que matar ninguém. Por favor, Senhor, traz-me de volta em segurança e protege a minha família de todos os perigos da guerra. Amém. Estava ficando tarde. Eles se despediram rapidamente e Franz partiu, sentindo em seu íntimo que um dia eles estariam juntos novamente.